Graça e paz, queridos irmãos. Vamos agora a mais uma meditação na palavra de Deus que está escrita em Mateus, no capítulo 5, versículo 41. Só um versículo. Mateus 5, versículo 41, aonde Jesus Cristo diz assim para seus discípulos, que hoje somos nós: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Você pode entender o que Jesus está dizendo aqui? Nós olhamos para o reino, sabemos que no capítulo 5, Jesus Cristo começa a dizer como é seu reino. O que é o seu reino? Nós sabemos que no reino existe um trono. E o trono é ocupado por um monarca. E o monarca, logicamente, tem as suas leis, tem os seus exércitos. Todos sabem quem é o rei. Todos sabem quem é que manda. E o reino de Deus tem uma coisa que nós prestamos atenção. Nesse reino de Deus, a ceifa é bem mais ampla do que a semeadura. E Jesus Cristo é que diz para nós, lá em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á. Medida, sacudida, recalcada, transbordante. É Deus quem dá de volta. Isso é muito interessante, porque Jesus não diz que você dá para Edmeia e Edmeia vai lhe dar de volta medida, sacudida, recalcada, transbordante. É bem possível que Edmeia não lhe dê nenhum agradecimento. Mas ele se compromete. O compromisso é dele, ele diz, dai. Se você faz isso, ele diz, dá-se-vos-á. Ele é o responsável pelo que ele diz. Ele diz que se compromete com a sua palavra. Dai e vos será dado. Deixa comigo, por quem está falando isso sou eu. É Jesus que está dizendo. Olhe bem uma coisa. No Império Romano, que foi a época que Jesus nasceu, veio visivelmente aqui na Terra, um oficial romano tinha direito de forçar qualquer cidadão comum judeu a carregar a sua bagagem até 1,5 km. Era forçado, era obrigado. Você lembra quando Jesus Cristo ia para a cruz, carregando a cruz, que eles tiveram medo que Jesus Cristo nem chegasse vivo no Calvário para morrer na cruz, de tanto que eles já tinham maltratado Jesus Cristo durante aquela noite toda? Eles buscaram um cidadão que ia passando, Simão de Cirene, um sirineu, um negro que ia passando para carregar. Simão não negou. Ele não podia, nem que, se ele quisesse, nós não sabemos os sentimentos de Simão a respeito daquilo. Mas um cidadão era obrigado, por lei, a carregar a bagagem, o peso de um oficial romano por 1,5 km. Então, o que vocês acham? Jesus Cristo aqui, olhe a palavra. Nós precisamos prestar atenção ao que está escrito. Se alguém te obrigar,
é obrigado, é contra a vontade, te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso é maravilhoso, porque se alguém carregasse o fardo do oficial romano por 1 milha, teria feito só a sua obrigação. Teria ficado limitado naquilo que lhe era obrigado. Então, Jesus está dizendo aqui, vai além. Abre o coração, transborda, porque 1 milha extra vai impactar a vida das pessoas. Se você está pronto para mostrar que você não faz só a sua obrigação, que você vai além, que você tem prazer, que você se entrega, que você abre as fronteiras, você vai estar impactando, impressionando, criando uma história na vida daquela pessoa. Poxa, mas ela foi diferente. Ela não foi igual às outras pessoas. Você anda, carrega 1,5 milha e deixa lá, acabou, minha obrigação é essa e acabou? Não, isso é coisa de escravo, de gente limitada. Vai além, porque você vai além da sabedoria comum, você mostra a sua valentia, a sua galhardia, a sua vontade de viver. Você vai mostrar que você é livre para fazer não aquilo que você é obrigado, mas para agir como vem lá de dentro do seu coração, e como você é prático, e você dará para os outros não aquilo só que eles pensam que é necessário, você dá o que você tem. Porque cada pessoa dá aquilo que tem. Se você é amargo, você dá amargura. Se você é infeliz, você dá infelicidade. Se você é mau, você dá maldade. Mas se você é filho de Deus, você dá o fruto do reino. Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É tão bom surpreender os outros com coisas boas. É tão bom ir além do que as pessoas lhe pedem. É tão bom mostrar que você faz as coisas com liberdade. Você é livre para fazer o bem. Todas as vezes que você faz o mal, você é escravo da maldade. Mas quando você faz o bem, você é realmente livre. Aqui, Jesus, nesse versículo, nessa palavra, versículo 41 do capítulo 5 de Mateus, ele diz, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, mostra para ele que ele não precisava te obrigar, era só te convidar, era só te pedir. Mostra para ele que tu não fizeste por obrigação, tu não fizeste porque és forçado, tu fizeste porque tu és livre para fazer. Que coisa boa! Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mostra para ele que tu não fizeste porque ele te obrigou, que tu não fizeste de má vontade, que bastava ter te pedido, ter te convidado, tu terias feito com alegria. É isso que ele quer dizer, porque nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a outro reino, e nesse reino o monarca tem suas leis, e todas as leis do reino do nosso Pai são leis que são geradas no coração dele, e o próprio Deus é amor. Então dele não pode vir nada
que não seja gerado no amor. Então, tudo que vem de Deus expressa a alegria do amor. Infelizmente, esta palavra amor foi tão absolutamente desgastada na nossa língua portuguesa que as pessoas colocaram a palavra amor na lama. Mas não é assim. Quando esteja sempre pronto para transbordar, para ir além. Lembra de Ruth? Ela não precisava ir com Noemi para Belém, de Judá, aonde lá ela seria uma estrangeira, viúva, sem marido. Mas ela foi. Ela transbordou. Lembra de Rebeca, quando o servo de Abraão chegou? Chegou na fonte, viu Rebeca pegando água. Ele diz, dá-me de beber um pouco da tua água. Pois não, senhor. Deu de beber a ele e foi pegar água para os seus 10 camelos. Ele pediu água, ela deu a ele e deu para os 10 camelos que ele levava. Foi além. Não é? Lembra daquela mulher sunamita? Lá, Segunda de Reis, do ministério de Eliseu. Ela chama o profeta para dentro de casa. Ela dá comida. Ela acha pouco, constrói uma suíte para ele dentro da casa dela. Ela foi sempre além. Ela não fez nem a obrigação, porque o homem não pediu a ela. Noemi não pediu a Ruth. São pessoas que são livres para transbordar, para ir além. Você pode imaginar o reino que existe dentro de uma pessoa dessa? De abundância, de mãos abertas. Meus irmãos, se minhas mãos estão abertas para dar, elas estão abertas para receber. No reino de Deus, é tudo tão amplo. Jesus Cristo diz, olhai para os campos. Olhe para a natureza, veja a vastidão dos mares, dos oceanos, dos continentes e até mesmo dos desertos. Olha a imensa quantidade de animais, a variedade de animais, de frutos, de flores, de árvores, de cores, de sabores, de perfumes. Pense que isso tudo foi comandado do coração de um só Deus, que é o único que existe. Ordenou e apareceu. Esse Deus soprou o interior dele no homem. Ele fez o homem do barro da terra para morar na terra e soprou. O que Deus soprou no homem? O que ele tinha dentro. E o que é que veio? Abundância, magnificência, alegria, amor, prazer. Então, é isso que Jesus está dizendo. Olha, se alguém te obrigar, surpreende. Se alguém te obrigar, mostra para ele que você não faz as coisas porque é obrigado. Se alguém te obrigar, surpreende e faz uma coisa muito maior. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Que tal? Você já pensou nisso? Você já pensou que nós somos muito maiores do que pensamos e do que as pessoas podem ver? As pessoas podem olhar para mim, e quantas vezes já olharam para mim e disseram, aquilo dali não é nada, aquela velha não serve para nada. Eu já fui chamada, meus irmãos, na casa de uma pessoa que ligou para mim para ir lá orar pela filha dela, que ela estava passando muito mal e a filha estava pensando em se suicidar. Eu deixei tudo o que estava fazendo e fui, senti no coração.
Aquela mulher ia na igreja, aquela mulher tinha um pastor, podia ter dito para ela, chame o seu pastor, esse seria o certo. Porque eu não posso passar na frente do pastor das pessoas. Mas eu fui lá orar. E quando eu cheguei lá, cheguei na portaria e disse pro porteiro, eu vim aqui para falar com a doutora fulana de tal. Ele pegou e ligou. Eu fiquei do lado de fora. Ele foi fazer o trabalho dele, ele tinha que ligar. Ele ligou lá para o 14º andar e recebeu a ordem e podia me deixar entrar. Ele pegou, foi e apontou para mim o elevador lá de trás. O elevador de serviço. Por quê? Por quê? Logicamente, ele olhou para mim e viu a mulher negra. Eu não estava mal vestido, eu não me visto mal, eu me visto do jeito que eu gosto. Ninguém vai me ver suja, nem rasgada, nem maltrapilha, nem com mau cheiro, porque eu não sou assim. Mas ele viu a minha aparência. A minha aparência é de uma mulher muito simples, e eu sou. E pobre. Então ele disse, deve ser alguma faxineira velha que vem para ser contratada. E, como eles costumam mandar as faxineiras lá por trás, me mandou também. E eu não sei lhe explicar por quê. Mas eu acho que um bocado da velha Edmeia ressuscitou lá de dentro e eu disse para ele, não, eu não vou pelo elevador de trás. Ligue para a doutora fulana de tal e diga para ela que eu não vou à casa dela e de ninguém pelo elevador de trás. Ligue! Não pedi, por favor. Ele ligou e disse, a mulher não quer subir. E eu peguei o interfone da mão dele e disse, ele está me mandando subir pelo elevador de serviço e pelo elevador de serviço eu não vou. Passei o microfone para ele. Entrei pelo elevador da frente. A vontade que eu tinha era de ir embora. Eu poderia ter feito uma festa com isso, mas para quê? Para quê? Em que Deus seria glorificado na minha vida? Deus tinha uma obra para fazer naquele apartamento. E o meu mau temperamento poderia ser um empecilho para que Deus fizesse a obra. E eu peguei, fui para o elevador e subi. Cheguei lá, a mulher me pediu assim, não peça perdão, não precisa, só me dê um pouco d'água e vamos orar. Fui lá, falei com a moça, graças a Deus foi tudo resolvido. Quando eu desci, eu disse para ele, quero falar com o senhor. Não, o senhor não sabe. O senhor é negro. O senhor não é branco, não. Não venha me dizer que com essa cara, o senhor tem a pele pouco mais clara do que a minha. O senhor é branco, não é branco. O senhor é negro. O senhor é pobre. O senhor não estudou. O senhor não mora na Zona Sul. Mas o senhor me mandou pelo elevador de trás. Por quê? O senhor olhou para a minha aparência. Deu uma aula de evangelho para ele, 10 minutos. Ele chorou. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque olhou a aparência. Mas a aparência, aquela confusão toda que aconteceu ali, se eu não fosse mais amadurecido um pouco, teria impedido a bênção que viria lá. Eu andei a outra milha. Graças a Deus não guardei mágoa daquele homem. Pelo contrário, fui lá tantas outras vezes. E me lembro de ter levado uma caixa de bombom para ele no domingo de Páscoa. Mas o que eu quero lhe dizer é isso. Cuidado para você não fazer só aquilo
que lhe é obrigado. Vá além. Ultrapasse os limites, porque Deus não criou impedimentos para o que Ele quer que você faça aqui na terra. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.